Olá! Se você é servidor público municipal de Araraquara ou da região, preste bastante atenção porque este programa é feito especialmente para você. Mas nessa edição em especial, se você vive, trabalha ou estuda em Araraquara, este programa é para você. E veja agora. O prefeito Marcelo Barbieri, de Araraquara, perdeu mais uma contra o Sismar. Ele quis de novo derrubar a diretoria do sindicato. Manifestações nas ruas crescem em todo o país e chegam com muita força em Araraquara. Já são vários dias de manifestações pelas ruas daqui. População se organiza e se prepara para o ato público unificado, ato com caráter pacífico, marcado ao lado da CTA, dia 26 de junho, das 17 às 20 horas. Vários grupos são esperados, trabalhadores de várias áreas, estudantes, sindicatos e militantes políticos. Venha você também engrossar o coro dos insatisfeitos. No segundo bloco, vamos conversar um pouco com um dos idealizadores do movimento Reage Araraquara, o Marcelo Bognoli, que vai contar como está sendo colaborar na organização do Ato Público Unificado de Araraquara. Bem-vindos ao Sismar Agora! Respeito é bom e eu gosto. Respeito é bom e eu quero. Patrão bom exige respeito entre funcionários. Discriminação no trabalho é crime. Denuncie pelo 0800 091 6060. Ministério Público do Trabalho, em defesa da igualdade no trabalho. Prepare-se para ver imagens chocantes e de forte impacto emocional. Mas, por favor, não tire os seus filhos da sala. As crianças e os adolescentes são as maiores vítimas do crack. É uma droga tão devastadora que pode viciar logo na primeira vez e provocar as piores consequências. Dor, prostituição, roubos e assassinatos são algumas delas. Não feche os olhos para esta realidade. Crack, nem pensar. O prefeito Marcelo Barbieri perdeu mais uma contra o Sismar. Ele tentou mais uma vez derrubar a diretoria eleita democraticamente para o sindicato com uma ação no Tribunal Regional do Trabalho e, novamente, a Justiça negou a interferência do patrão na livre organização dos trabalhadores. No dia 18 de junho, o TRT extinguiu a ação. Aqui não, prefeito. Quem escolhe seus representantes é o trabalhador. Eu e todos os diretores eleitos da chapa Independência e Luta continuaremos dirigindo o Sismar e representando a categoria de forma combativa, sem a interferência de partidos e muito menos do patrão. E o senhor precisa aprender a respeitar isso e a respeitar os servidores. Araraquara está definitivamente no mapa das grandes manifestações que tomaram as ruas do país inteiro nos últimos dias e está mesmo no calendário nacional de mobilizações. Estudantes universitários e secundaristas, sindicatos, movimentos sociais como o Reage Araraquara, o Transporte Justo Araraquara e o Dia do Basta, todos estão realizando manifestações preparatórias pela cidade desde o dia 17 de junho, com centenas de pessoas em passeatas e reuniões debatendo e convidando toda a população para um ato público pacífico e sem intolerância. O ato é apartidário. Apartidário porque não é contra os partidos, mas não tem a interferência deles na organização e na definição das pautas. Está acima dos interesses partidários. E é também suprapartidário, já que não é contra a participação dos partidos no ato. O que não somos é antipartidários. Isso seria intolerância. Se defendemos a liberdade de expressão e somos contra a repressão e a violência, temos que aceitar e conviver com as diferenças. Portanto, não somos contra os partidos, apenas optamos por não aceitar a interferência deles na organização do ato unificado. Esta foi uma decisão da maioria dos participantes. Todas as passeatas e atos promovidos em Araraquara transcorreram tranquilamente. Isso garantiu o apoio da população para o movimento. No dia 17 de junho, um grupo de estudantes fez uma manifestação no centro pela liberdade de expressão e em solidariedade às vítimas das agressões da Polícia Militar nos atos de São Paulo e em outros locais do país dias antes.
ato que foi apoiado pelo Sismar e pelos servidores que estavam em assembleia no mesmo dia em frente à prefeitura. Depois disso, saíram em passeata pelo centro até chegarem à Via Expressa. Na terça-feira, dia 18 de junho, depois de uma grande reunião com interessados em colaborar na organização do ato público do dia 26, um grupo foi em passeata do Teatro Municipal até a Câmara dos Vereadores. Os manifestantes invadiram a sessão e circularam com cartazes, lotando o pequeno plenário e chamando a atenção dos vereadores e da mídia. Puderam até usar a tribuna popular. Ainda durante a semana, no dia 20 de junho, estudantes da Unesp realizaram um dia de debates e uma passeata do campus até o centro da cidade em protesto contra a repressão policial e para protestar e lembrar da ocupação do campus pela tropa de choque em 2007. Nos dias seguintes, mais passeatas e reuniões com centenas de pessoas circularam pela cidade, convidando a população para o ato do dia 26. No sábado, dia 22 de junho, o movimento Dia do Basta promoveu uma manifestação contra a PEC 37 e em defesa do Ficha Limpa Municipal, com o apoio do Sismar e do Reage Araraquara, além de diversos estudantes. Os manifestantes foram da Prefeitura até a Avenida Bento de Abreu, pela Rua 2, e voltaram para a Prefeitura pela Rua 3. Tudo transcorreu de forma pacífica e as falhas observadas serão reportadas ao pessoal do trânsito para que riscos de acidentes sejam eliminados. O Sismar, com muito orgulho, está entre as centenas de colaboradores na organização do Ato Público Unificado de Araraquara. Até agora, ninguém conseguiu explicar o estopim das manifestações por todo o Brasil. Cada governante ou especialista diz uma coisa diferente. O mais provável é que ainda não seja possível entender e explicar o que está acontecendo e onde isso tudo vai dar. Vai ser preciso pensar uma nova maneira de lidar com a realidade, já que a realidade está se apresentando de um jeito novo para a sociedade. O povo parece ter experimentado e gostado de um jeito novo de pensar e fazer política. Uma política mais participativa e presente. Por outro lado, os políticos e partidos terão de começar a enxergar o povo com outros olhos. Novos desafios que exigem novas atitudes de todos, dos governantes e da sociedade. Aqui em Araraquara, várias estratégias estão sendo postas em prática para divulgar o caráter pacífico e apartidário do movimento e chamando a população para o grande ato do dia 26, das 5 às 8 da noite, ao lado da CTA. O Sismar possui uma pauta própria, que é ligada aos interesses da categoria que representamos. Na última assembleia, os servidores deliberaram por trabalhar de roupas pretas ou fitas pretas presas à roupa no dia 26 e também por participar do ato público unificado às 17 horas. Os servidores têm motivos de sobra para participarem em peso deste ato. Esperamos ver muitos rostos conhecidos por lá. Se aqui o ato tiver as mesmas proporções que em São Carlos, podemos ter muito mais de 10 mil pessoas nas ruas da cidade. Além de reforçar os movimentos populares de todo o país, que clamam por saúde, educação, emprego, moradia, transporte, segurança e pelo fim da corrupção, o Ato Unificado de Araraquara tem por objetivos cancelar a tentativa do prefeito de leiloar o patrimônio da CTA, de impedir a terceirização da saúde, pedir o cancelamento da transferência de patrimônio do DAI para a Prefeitura e dar um basta à sonegação de INSS que a Prefeitura vem praticando. Além de exigir que os vereadores fiscalizem a administração e o uso do dinheiro público aqui em Araraquara. Para os servidores, o protesto é também contra 0% de aumento no ticket, contra a falta de diálogo sobre o acordo coletivo de trabalho, contra a precarização das condições de trabalho e, consequentemente, dos serviços prestados à população, e contra as inúmeras perseguições políticas. Portanto, para servidor público municipal, estar nesse ato é um dever. Para falar um pouco da organização do Ato Público Unificado de Araraquara, vai estar com a gente no próximo bloco o nosso companheiro Marcelo Bognoli, do movimento Reage Araraquara. É rapidinho. Any coal in your stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the paper and you look 30 pounds overweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell it's above evermore, but your hand don't you that rat-a-tat at the window. At the window. See how love flies out the door. For money makes no work.
making sound out. Money, 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 get a little, get a little, money, 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 now together, work about it makes the world go round. It's smarter to travel in groups. Take the bus. The lane. Voltamos com o Sismar agora, e neste programa a gente vai conversar com o Marcelo Bognoli, que é um dos criadores e idealizadores do movimento Reage Araraquara, e ele está aqui para dar alguns esclarecimentos para a gente sobre o movimento aqui na cidade. Tudo bem, Bognoli? Tudo jóia, Marcelo. Como é que vai? Beleza? Graças Seja a Deus. bem-vindo aqui ao Sismar agora. Tomara que a gente possa esclarecer as pessoas que estão ansiosas para saber do ato público unificado e de outras informações, né? Vamos fazer o possível. Bognoli, o movimento Reage Araraquara nasceu em 2012, quando os vereadores tentaram promover um aumento de salário acima da inflação. O movimento conseguiu colher mais de 12 mil assinaturas e isso impediu aquele aumento dos vereadores, né? O aumento foi pautado na inflação e também conseguiu tirar algumas cadeiras que estavam sendo propostas lá no número de vereadores, que ia ser maior, acho que ia ser 21, baixou para 18 com o movimento, né? No ato público unificado, qual que é a contribuição que o Reage Araraquara está dando? Como vocês estão participando da organização? O que vocês esperam do evento? Bom, a organização se deu através das organizações que já existem na cidade, todas entraram num consenso que seria feito um ato único, unificado, onde todas as pautas que afligem a população aí estariam nela, entendeu? Transporte, saúde, educação e etc. E o que a gente pretende é realmente levar o máximo de pessoas para a rua e mostrar a insatisfação quanto a esses temas. Bognoli, surgiu com o Reage Araraquara um novo jeito de política na cidade que até então não era muito difundido, né? Surgiu um grupo político não partidário, né? As pessoas se juntam para debater os problemas e para encaminhar tentativas de solução e debater até com os grupos políticos partidários aí. Isso é muito importante e cria um novo jeito de pensar as coisas. Quais são as demandas locais dessa manifestação do dia 26 e quais são as demandas que o grupo está solidário nacionalmente? Bom, então vamos primeiro para as locais, né? As locais são várias demandas. Tá? Nós temos um problema no transporte público, que estão tentando privatizar a CTA, já tinha sido dito antes, foi negado por todos os políticos da cidade que isso aconteceria, mas na verdade a gente está bem claro o que está acontecendo. Eles estão querendo vender o prédio, por exemplo, da CTA, sem ter um local para colocar a CTA. Entendeu? Até agora sem discutir ninguém. Com a sociedade. E até agora também não apareceu uma licitação, um projeto, nada disso. Então vamos vender o prédio, catar os ônibus, deixar na rua, entendeu? Deixar os funcionários na rua, e aí a hora que a gente resolver, a gente cria outro prédio. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito mais clara. Parece o início mais de um óbvio. desmonte, né? Exato. E a CTA, isso aconteceu com ela já faz muito tempo, esse desmonte vem de longa data, e agora parece que está chegando ao fim. Ou a gente luta por isso agora ou acabou. Isso no caso da CTA. O DAI, por exemplo, esse desmonte começou bem claro, tá? A gente está vendo aí que existiu uma lei de Rubens Cruz que doava para o DAI todo o patrimônio que hoje ele está, inclusive o local que foi vendido para o DAI de volta. O Marcelo Barbieri, numa ação bem questionável, cancelou um artigo da lei de Rubens Cruz há 43 anos atrás, retomando a posse do terreno e vendendo o terreno para o DAI. Para o próprio DAI, passando uma dívida imensa, né? A prefeitura, que tinha uma dívida de 15 milhões com o DAI, passou a ser o inverso. O DAI tem uma dívida de 32 milhões com a prefeitura. Então isso coloca em xeque até a água que chega na minha torneira. Porque o DAI, que tem uma conta, que tinha uma conta em ordem, entendeu? Que estava entregando a água com qualidade. É uma autarquia bem equilibrada, né? Equilibrada, passou a ter problemas, entendeu? A gente vê problemas aí pela rua do asfalto que corta e deixa para trás, e algum serviço que acaba a água faltando em alguns bairros. Isso a gente começa a notar
que é por conta da falta do dinheiro que o DAI tá entregando para a prefeitura para justamente sanar a conta da prefeitura que está destruída, né? E aí nós temos o transporte, né, que eu falei da CTA, nós temos o DAI, que eu falei do saneamento básico, nós temos a saúde, que a UPA agora, sempre foi dito que a UPA era um problema, que a UPA o atendimento estava ruim. Teve uma reinauguração da UPA que nós questionamos fortemente. No dia da inauguração tinha pediatra, tinha médico, tudo funcionou perfeitamente. Aí, politicamente, e para aparecer, ele quis reinaugurar a UPA e agora me vem com a desculpa que tem que privatizar a UPA porque não aguenta. Então, assim, não aguenta, bebe leite e pede para sair, meu irmão. Entendeu? Tem essas demandas e... Foi aberto um edital para contratação de uma OS, né? Para administrar a UPA, que eles chamam do centro, a UPA da Expressa, né? Exatamente. Difícil de entender por que isso aí foi feito, até porque abriram um edital de concurso, né? Bom, elas devem ter conhecimento disso, com um salário de médicos na faixa de R$ 2.500, quase nenhum médico se interessou, o que acabou trazendo para a prefeitura a justificativa de então contratar a OS, né? Na verdade, a prefeitura tem um acordo com os médicos assinado que não cumpre. Na verdade, o que a prefeitura cumpre é que é o problema, ela não cumpre nada, entendeu? Tem um acordo com os médicos que diz que ele incorporaria como é que fala? O bônus, as gratificações ao salário. Para que o salário dele chegasse num patamar interessante. Então, se tivesse o edital saído com R$6 mil no valor, com certeza mais médicos se interessariam, não precisaria contratar uma OS, né, Boiani? Então, é exatamente isso que a gente espera. A gente espera que a prefeitura cumpra o que ela prometeu, tanto em campanha política quanto que ela prometeu com os médicos em reunião. Isso. Entendeu? O e que ela reabra essa negociação e reabra para a contratação de novos médicos. Aí sim nós teremos o quadro completo. Do jeito que está, é óbvio, né? Eu acho que, na verdade, isso tudo foi uma grande jogada, entendeu? Para ver quem é que vai ganhar. E a gente tem que ficar esperto até quem é o dono dessa OS aí para ver onde vai esse dinheiro. Né? Boiani, tem ainda duas pautas que estão nos cartazes que estão rodando pela cidade. Uma delas fala da sonegação do INSS por parte da prefeitura. Apesar desse assunto já ter sido bastante explorado e divulgado, ainda assim a prefeitura continua fazendo pagamentos irregulares do INSS, não recolhendo sequer as partes que tira do trabalhador no seu olerite. E também é uma das pautas, uma crítica, né, ao silêncio dos vereadores aqui de Araraquara. Infelizmente, a Câmara tem se auto-intitulado governo, né? Ou pelo menos a grande maioria da Câmara, dos 18, são 15 vereadores hoje, que são daquilo que se chamam de base governista, mas eles vivem batendo no peito dizendo que eles são governo. Pode o vereador ser governo, Boiani? Então, isso é uma coisa que a gente já bateu bastante, Marcelo, e a gente vive falando, tá? Primeiro, que a função do vereador, na lei, se você procurar a lei, o que deve se fazer um vereador, é bem claro. O vereador ele tem que investigar o executivo. Investigar o executivo e fiscalizar o executivo. Portanto, ele não pode ser governo. Certo. Já cabe nessa. Investigar e punir os seus próprios que causarem algum tipo de dano ao município. Entendeu? E criar leis que abranjam a todos, certo? Que atendam a todos. É o que a gente não vê em Araraquara. Por isso que a gente acaba falando que lá não temos uma Câmara dos Vereadores, nós temos um órgão de despacho público, porque o prefeito manda, eles despacham. O prefeito manda, eles despacham. E se alguém duvidar disso, a gente tem uma vasta quantidade de provas aí que demonstra que realmente passam coisas por lá que são totalmente danosas ao município. E eles, na verdade, nem se preocupam em prestar atenção ou discutir aquilo a fundo, entendeu? Então isso é um problema, tá? Quanto a ser governo ou não, Marcelo, eu acho que até ao ponto de uma pessoa se representar o governo na Câmara para levar a pauta do governo até lá, e essa ser pauta um interlocutor. ser discutida, eu acho que tem que existir. Eu acho que tem que existir e tal. Eu não estou dizendo que não tem que existir partido, tem que existir todo esse processo. Só que ele tem que ter um ponto de parada. O ponto que a gente está vendo hoje é que se a gente somar o que foi feito de bom e o que foi feito de ruim e dividir por 18, a gente vai ter um negativo. Então é por isso que a gente fala que é uma Câmara inoperante. A referência deveria ser o interesse da população e não dos partidos. Exatamente, né? A referência deveria ser o interesse coletivo. Tá? E o que não acontece? Foi aberto, por exemplo, no caso do transporte, uma discussão sobre transporte público. Né? Na hora de chamar a população para esse debate, eles cancelaram essa chamada, essa organização. Então o que acontece? A gente percebe que toda vez tem alguma coisa que dana eles mesmos. Aí eles falam, pô, vocês estão querendo acabar com o legislativo? Não. Eu vou deixar bem claro. Quem acabou com a política no Brasil foram os políticos. Quem danificou os partidos no Brasil foram os próprios políticos. Quem acabou com tudo foi a corrupção através dos políticos. Então, se a população hoje quer uma coisa apartidária, se a população hoje quer uma coisa que não tenha partido envolvido, é justamente porque o político se colocou numa posição degradante. Não sou eu que estou dizendo isso. É a população, sai para a rua e vê.
Bonholi, com a organização do ato unificado do dia 26, que a gente ainda vai deixar um espaço para você fazer um convite aqui, estão acontecendo vários outros atos na cidade, sempre reunindo 1, 2, 3 centenas de pessoas aí para manifestar por diversas coisas, é uma preparação. E nesse meio de caminho, o prefeito Marcelo Barbieri resolveu tirar 10 centavos da passagem dos ônibus. Parece que não de uma forma para tentar desmobilizar, para acabar com o movimento. Talvez ele tenha se inspirado no que aconteceu em São Paulo e outros lugares aí. Você acha que isso funciona? Você acha que a população engole, que tirando 10 centavos não é necessário que o povo de Araraquara também faça parte dessas manifestações que todo o país estão participando aí, todas as pessoas estão participando? Olha, Rodan, eu vou deixar uma coisa bem clara para você, Rodan. Isso é uma coisa bem daquela política antiga, sabe? Aquela coisa bem pão e circo, Sei. sabe? Porque se a gente pegar todos os impostos que foram removidos aí no período, que foi o governo federal deu, que o governo municipal disse que deu, 10 centavos, em vez a população, a prefeitura está tendo um lucro maior. Porque ela tirou 10 centavos, mas o que está sendo tirado do imposto é muito maior. Então, em vez de ela estar tendo prejuízo, ela está tendo lucro. Entendeu? Se ela tirar realmente o que os impostos pedem para tirar, essa passagem vai baixar ainda mais. Entendeu? Então, eu vejo isso mais como uma sacanagem. Eu não consigo ver como uma falta, uma intenção de desmobilizar. Não, eu vejo pura sacanagem mesmo. Posso estar errado, mas eu acho que foi uma grande sacanagem. E aumentou 20, tirou 10, né? Quer dizer, ainda continuamos com um aumento de 10 centavos na passagem de Araraquara, com uma qualidade cada vez pior do serviço prestado, né? Exatamente. Tá. E funcionários trabalhando cada dia com mais desgosto pelo trabalho, né? Tá. Porque carga horária é pesada e tudo mais. Bom, olha, eu vou pedir para você usar da sua inspiração para convidar as pessoas que estão assistindo o programa para participarem do Ato Público Unificado do dia 26. Queria que você fizesse o convite para as pessoas aí, para as famílias, para quem tiver interesse em participar de uma sociedade mais justa e mais ampla, mais acessível para as pessoas. Marcelo, eu só vou complementar uma pergunta que você me fez, que eu acabei deixando de responder, tá? A pauta, no caso, fora de Araraquara, porque Araraquara não é uma ilha, né? Então a gente tem várias demandas externas, tá? A cidade, eu digo, mas no outro país. Nós temos uma Câmara dos Deputados, dos senadores, onde tem presidente dela, do Renan Calheiros, é um cara que não deveria estar lá. Isso. Entendeu? Nós temos o Feliciano, que protocolou e criou uma lei que é totalmente absurda, a cura gay. Também entendeu? não deveria estar lá. Como se fosse uma doença absurda. Também não deveria estar lá. E várias outras coisas, e várias outras pessoas, como por exemplo, o pessoal do Mensalão foi condenado fora. Isso a gente tem que deixar bem claro, a corrupção é justamente isso, a gente está deixando passar. Entendeu? Esses caras estão lá, entraram lá de volta e a gente está aceitando. Isso não pode acontecer. Eles têm que sair. A primeira exigência tem que ser a saída desse povo que está lá, causando cada dia mais danos à sociedade. Entendeu? Por exemplo, o fim do fórum privilegiado o fim do fórum privilegiado, a corrupção como crime hediondo, são solicitações e clamores de todo o país. Você vê isso em todos os lugares, entendeu? O transporte, etc. Então a gente tem que realmente estar junto com esse pessoal, lá lutando também, porque é uma coisa que vai atingir o Brasil inteiro. Em linhas gerais, Bonholi, acho que o que o povo todo quer no país são serviços públicos de qualidade, né? Na saúde, na educação, na segurança, em todas as áreas, o que se pede é que o dinheiro dos impostos que a gente paga e que o Brasil é um dos maiores cobradores de imposto do mundo, que sejam revertidos em benefícios para o povo, né? Porque a gente está vendo as gerações vindo aí com uma educação muito ruim, com a saúde muito ruim, e isso destrói o futuro de todo o país, né? E geralmente quem está fazendo lei são pessoas que os filhos estudam de colégio pago, que vai tratar o filho no Albert Einstein, entendeu? É o contrário de muita... Não sofrem das mesmas dificuldades que o povo. De jeito nenhum, não passa nem um pingo pelas mazelas que o povo passa, né? Mas faz o convite para o pessoal participar do dia 26, Bonholi. Bom, pessoal, eu convido vocês a participar do ato no dia 26/6, às 17 horas, na frente da CTA. Entendeu? Todo mundo leva seu cartaz, se achar interessante pinta a cara, leva bandeira, tá? É um movimento apartidário, foi decidido dessa forma, tá? Eu peço que os partidos obedeçam e entendam essa solicitação da população, que não apareçam lá com bandeiras do partido, mas que se aparecer também ninguém vai sair batendo em ninguém. Exato. Tá? Cada um tem a sua livre expressão, mas a gente também vai saber lembrar desse partido que for lá balançar a bandeira numa próxima eleição, que não respeitou o direito e a solicitação do povo, que foi justamente assim que o pessoal decidiu, tá? Sendo assim, se o partido defende a democracia, que ele respeite a maioria do povo que diz que bandeira de partido não. Mas também fique à vontade, né? E que a população vá até lá e clame, porque são vários clamores, então todo mundo está lá, mas é para desabafar, é para correr atrás mesmo, a gente tem que estar para a rua mesmo, tá? Fico feliz que a população esteja saindo para a rua, porque eu achei que jamais veria isso,
tá? Porque a população acabou tendo um medo depois de certos atos, muita gente não etc, acreditava tal. que ia ver isso vivo, não, né? Então, fico muito feliz, mas eu espero que no dia 26 realmente a gente ocupe a Bento inteira, a gente consiga ocupar o centro da cidade inteiro e depois a gente criar uma carta de reivindicações, levar até a prefeitura e protocolar em quem é de direito com o peso dessas 8 mil, 12 mil, 15 mil pessoas que estiverem lá. E manter os debates, manter discussões sempre, e manifestações. sempre. E a né, participação Bueno? de todos também, tá? Isso. Que todo mundo que queira participar, que esteja disposto a participar, que tenha um tempinho para participar, na hora do almoço, à noite, seja lá a hora que for, que passa a participar da vida pública de Araraquara. Não pública partidária, pública política, pública do que vai tratar do seu filho. Uma que política vai ter participativa, escola, né, Bueno? Exatamente. Tá? É a educação do seu filho, é a saúde da sua família. Então, gente, a gente tem que participar. Bonholi, quero agradecer demais a sua participação aqui em nome de toda a diretoria do Cismar. A gente sempre está tentando colaborar com o que a gente pode, é um sindicato bastante humilde, mas a gente sempre que pode está tentando colaborar com as mobilizações sociais aqui da cidade. E a gente vem sendo parceiro do Reage já há muito tempo, com muito orgulho também. A gente defende o Reage quando o pessoal tenta bater por aí, que a gente sabe da importância que tem um grupo político não partidário também participando da política local. Então, obrigado pela participação. E a gente volta no próximo bloco com alguns vídeos sobre as manifestações que estão acontecendo, tanto aqui em Araraquara, quanto também na região. A gente participou da manifestação em São Carlos, que deu bastante gente, e a gente traz isso para você num clipe com a edição de Rafael Pena no próximo bloco. It's smarter to travel in groups. Take the bus. The lane. Voltamos com o Cismar agora com um clipe das manifestações que ocorreram aqui e em São Carlos. A edição é do jornalista Rafael Pena. Esta edição fica por aqui. Nos vemos no próximo programa. Muito obrigado pela audiência e acompanhem a nossa programação no cismar.org.br e todas as informações que a gente deixa lá na nossa página no Facebook. Até a próxima! Sua, que o Brasil vai estar gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer bola.